Daí, pessoal, mais uma resolução. A razão entre homens e mulheres nessa ordem, em uma sala de aula com 143 pessoas, equivale à dízima periódica 0,83 traço. O número de mulheres dessa sala de aula supera o de homens em... Bom, então aqui diz que a relação, né, ou a razão entre homens e mulheres, que seria, né, o número de homens e mulheres, relação entre homens e mulheres, é igual à dízima periódica 0,83 traço em cima do 3. O que significa esse traço em cima do 3? Que esse é o período, né? É isso que repete periodicamente. Então, vou colocar aqui 0,83 e aí eu vou colocar 3, 3, 3. Deixa eu melhorar aqui essa letra. 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Se fosse 0,83 e o traço estivesse tanto em cima do 8 quanto do 3, aí essa dízima seria 0,83, 83, 83, 83 e assim por diante. Ou seja, aquilo que repete é aquilo que está abaixo do traço. Bom, então eu tenho aí a relação ou a razão entre homens e mulheres 0,833333. Aí pergunta, diz que o total da sala é igual a 143 pessoas, ou seja, homens e mulheres. E pergunta então quantas mulheres eu tenho a mais do que homens, né? Pergunta o número de mulheres dessa sala supera o número de homens em. Então eu quero saber quantas mulheres eu tenho a mais. Bom, minha primeira preocupação aqui é transformar essa dízima periódica em uma divisão, em uma fração. Então, olha só, eu tenho aqui 0,83, 3, 3, 3 e assim por diante. Isso é igual à fração geratriz, que eu não sei quem é, por enquanto eu chamo de x. Nota que essa dízima periódica ela é uma dízima periódica composta, né? Já que entre a vírgula e o período eu tenho pelo menos um algarismo. A vírgula está aqui, ó, e o período começa no 333. E eu tenho aqui esse elemento 8, esse algarismo 8, entre a vírgula e o período. Quando acontece isso, a dízima ela é composta. Se fosse 0,838383, eu teria a vírgula e já colado na vírgula o período, ou seja, as repetições, essa dízima periódica seria simples. Mas como eu tenho ali um 8 entre o que repete, que é o 3, essa dízima ela é composta. Bom, dízima periódica composta, eu vou fazer aqui o procedimento para descobrir a fração geratriz. Eu igualo a x, multiplico de tal forma que eu consiga deslocar essa vírgula para que eu fique com uma situação de dízima simples, né? Se a vírgula fosse aqui, ó, essa dízima periódica seria simples. Então, para eu fazer esse deslocamento, eu preciso multiplicar aqui por 10. A vírgula vai andar uma casa e eu fico com a dízima periódica simples. Então, é mais ou menos esse objetivo aqui, ó, 8,3333 e por aí vai. E isso é igual, como eu multipliquei por 10 aqui antes do igual, vou multiplicar por 10 também depois do igual. E 10 vezes x, 10x. Ok. Então, a minha primeira multiplicada é para eu me livrar do algarismo que não deixa a dízima ser simples. Agora eu tenho a dízima simples. Vou multiplicar novamente por 10 ou por 100 ou por 1000, enfim, de forma a capturar o primeiro período. O primeiro período que repete aqui, ó, é o 3. Então, eu preciso andar uma casa. Então, multiplico por 10 de novo. E aí eu fico aqui com 83,3333 e por aí vai. Isso é igual agora 10 vezes 10x, 100x. Quando eu chego nesse ponto, eu sempre faço a subtração das duas igualdades de baixo para cima. Então, aqui eu vou fazer de baixo para cima, vou fazer uma subtração. Vou fazer um traço aqui, ó. E vou subtrair de baixo para cima. Se eu subtrair de baixo para cima aqui,
Observa que depois da vírgula está tudo igual. Ó. Então, depois da vírgula vai zerar tudo. Então, na prática, na realidade, eu faço a subtração só das partes inteiras. 83 menos 8. E isso dá 75. Então, aqui na frente eu tenho 75 igual 100x menos 10x dá 90x. Para isolar o x, que era o meu objetivo aqui, a fração geratriz, eu faço 75 divide por 90. Então, isso é x. Então, aqui eu tenho a fração geratriz. Vou repetir aqui, ó, x é igual a 75 divide por 90. Posso ainda simplificar, né, esta fração geratriz. Vou simplificar aqui, pode ser por 3, por 5. Vou simplificar direto por 15. E aí, dividindo 75 por 15 dá 5. E dividindo 90 por 15 dá 6. Então, eu tenho aí 5 sextos. Então, o meu x aqui, ó, ele ficou 5 sextos. Se eu divido 5 por 6, eu obtenho 0,83333. Muito bem, e agora? Bom, lembra que o total de pessoas na sala é igual a 143. Então, vou pensar, ó, quando eu falo que a razão entre homens e mulheres é de 5 para 6, significa que eu tenho 5 homens e nesse grupo aqui mais 6 mulheres. Ou seja, nesse grupo aqui eu tenho 11 pessoas. Eu tenho 5 homens e tenho 6 mulheres, numa relação de 5 para 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 143, que é o total, e vou dividir por esta soma. Eu vou dividir por 11 pessoas, para ver o número de grupos, ou seja, o número de 11 pessoas que eu tenho. 14 por 11 dá uma vezes 11 dá 11, me sobra aqui 3, baixa o 3, 33 por 11 dá 3, 3 vezes 11, 33, zerou. Ou seja, eu tenho 13 grupos, tá? 13 grupos de 11 pessoas. Bom, aí fica fácil, né? Eu tenho 5 para 6, olha só. 5 homens e 6 mulheres. Então, vou multiplicar isso por 13, tanto em cima quanto embaixo. São 13 grupos. Então, tenho 5 vezes o 13 e tenho 6 vezes o 13. São 13 grupos de 11 pessoas. Isso resulta 5 vezes 13, 65. E 6 vezes 13, 60, 21, 91. É isso, né? 60, 6 vezes... Não, 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho 60 com mais 18, 78. Então, aqui eu tenho 78 mulheres. Como eu quero saber o número, quanto eu tenho de mulheres além dos homens, né, ou a mais do que homens, fácil. 78 menos 65. 8 menos 5, 3. 7 menos 6, 1. Eu tenho 13. Então, eu tenho 13 mulheres a mais. Alternativa E. Ok? Então, era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.